Vírus, perigo real e imediato? Segundo estudos recentes, entre 3,5 e 4 bilhões de anos, a vida surgiu na Terra. Obviamente, estamos falando de estruturas simples, unicelulares e que se desenvolveram em condições totalmente adversas, a exemplo dos conhecidos extremófilos, existentes hoje em dia em lugares inacessíveis, como a Fossa das Marianas. Com o aparecimento de condições mais favoráveis e adaptação ao meio, estruturas mais complexas surgiram, dando início à explosão da vida que culminou no que somos hoje. E o que nos acompanha desde o início da formação das primeiras bactérias até hoje são os vírus. Aqui cabe um parênteses. Existe uma teoria que postula que o aparecimento dos vírus foi uma estratégia evolutiva. Ao invés de tornar-se cada vez mais complexo, com estruturas mais elaboradas de metabolismo e reprodução, o vírus fez o caminho inverso. Tornou-se na estrutura mais simples capaz de reprodução. Proteína por fora, ácido nucleico por dentro. Sem metabolismo, sem nada. E para reproduzir-se, invadia uma célula e utilizava as estruturas da célula para replicação. Diabólico, né? Mas pragmático também. Então, com o surgimento das primeiras bactérias, surgiram os primeiros vírus, como parasitas intracelulares obrigatórios. Há mais de 3 bilhões de anos, os vírus têm resistido a todos os cataclismos que ocorreram, se adaptado e evoluído. Uma das poucas certezas que temos é que já estavam aqui antes de nós e estarão aqui depois de nós. Se levarmos em conta a estratégia biológica de perpetuação das espécies, podemos dizer que um vírus efetivo é aquele que preserva o hospedeiro, o mantém vivo, pois com isso sua replicação está garantida, possibilitando a infecção também de outros hospedeiros. E um vírus inefetivo é aquele que mata seu hospedeiro, diminuindo sua chance de replicação. Aqui entra em pauta novamente o incrível poder de adaptação dos vírus, o que gera mutações. E, teorias da conspiração à parte, mutações normalmente geram vírus inefetivos, ou seja, vírus com potencial de letalidade maior. Se sobreviveram por mais de 3 bilhões de anos, podemos inferir que a maior parte das estratégias foram efetivas. E aqui cabe outro parênteses. Estima-se que o DNA humano tenha 7% de estruturas virais. É isso mesmo. Na caminhada evolutiva do homem, vírus se fundiram ao DNA humano. Não se sabe exatamente seu papel, mas estão lá. Hoje estima-se que existam aproximadamente 500 mil espécies de vírus. Muitas vezes os problemas das mutações ocorrem quando os vírus passam de um hospedeiro em que ele já está adaptado e coexiste sem causar doença, para um outro hospedeiro, por exemplo, quando o ser humano invade o habitat de animais silvestres. Né? No início de 2020, houve um caso de febre hemorrágica brasileira no interior de São Paulo. O arenavírus, que está adaptado a roedores silvestres, foi transmitido para um homem. No roedor, não causa doença. No homem, foi fatal. Há a suspeita do HIV ter passado de primatas para o ser humano. A pandemia do novo coronavírus pode estar associada a um vírus que coexistia com o morcego. A invasão e desmatamento de mata nativa, associada a sistemas de esgoto insuficientes e péssimos hábitos sanitários da população, fez explodir surtos de dengue, zika e chikungunya. E por aí vai, centenas de outros exemplos poderiam ser dados. Mas o que temos que ter em mente é: braço de ferro com vírus, nós vamos perder. Há de se repensar o planejamento urbano e invasão de áreas de mata nativa. Vacinas contra vírus com alta capacidade de mutação geralmente são pouco efetivas. Haja visto as vacinas da gripe. Não serão a solução do problema. Podem ajudar, devem ajudar, mas não serão a solução. Haja visto a principal característica do vírus, que é a adaptação. A estratégia biológica utilizada pelo Homo sapiens em relação aos vírus nos últimos 150 mil anos foi a de coexistência. Que mecanismos primários do sistema imunológico poderiam ser otimizados para melhorar essa coexistência? O que no mundo moderno nos distancia de nossos antepassados que evoluíram e coexistiram com vírus
morando em regiões silvestres, com farto vestuário e constantemente sendo assolados por intempéries climáticas e fome. Muito a refletir, muito a ponderar, mas talvez a nossa arrogância nos impeça de ver os múltiplos caminhos que existem, nos condenando a só um caminho. Saúde e paz.